Exercício 3.13. O insuflador de ar da figura a seguir gera 16.200 metros cúbicos por hora na seção 0, com uma velocidade média de 9,23 metros por segundo. Foram medidas as temperaturas nas seções 0, 1 e 2, sendo respectivamente 17, 47 e 97 graus Celsius. Admitindo como imposição do projeto do sistema que o número de Reynolds nas seções 1 e 2 deva ser 10 à quinta, e sabendo que o diâmetro D2 é 80 centímetros, viscosidade do ar cinemática 8, 10 a menos 5 metros quadrados por segundo, e que a pressão tem variação desprezível no sistema. Determinar primeiro o diâmetro da seção 1, as vazões em volume de 1 e 2 e as vazões em massa de 1 e 2. Bom, meus caros, aqui para encontrar o diâmetro da seção 1, é necessário colocar na conta esta conservação de massa, o balanço de massa. Nós temos a entrada de ar no ponto 0 e as saídas em 1 e 2, como a seta mesmo está indicando aqui, né? Você tem a entrada aqui e a saída dos dois pontos. Então, o exercício começa com essa equação, o tal balanço de massa, ou eu vinha chamando conservação de massa. A vazão mássica em 0 é igual a vazão mássica em 1, mais a vazão mássica em 2. Essas vazões mássicas, elas podem ser descritas em termos de massa específica, área, velocidade. E veja, a velocidade foi fornecida apenas do ponto 0, bem como a sua vazão volumétrica. Então, vamos lá, vamos com calma para mostrar aqui quais são os parâmetros que nós temos que equacionar. Como é ar, nós não podemos assumir que a massa específica ela é constante, e aí eu não posso cortar. Mas, lá nas aulas anteriores, nós tínhamos visto que massa específica, no caso do ar, é pressão R do ar vezes temperatura. Então, nós podemos rearranjar aqui esta equação. E já vamos também rearranjá-la com relação a outro parâmetro importante. O número de Reynolds foi fornecido. O número de Reynolds é diâmetro do tubo, velocidade e viscosidade cinemática. Portanto, a velocidade ela pode ser dita como sendo o número de Reynolds vezes a viscosidade dividido pelo diâmetro. Justamente o diâmetro que é a pergunta do primeiro item A. Então, vamos substituir essa informação e esta informação todas na equação aqui ao lado. Então vai ficar ρ0 é a pressão R do ar, temperatura 0, vezes a vazão volumétrica aqui. Nós já podemos colocá-la direto, porque foi fornecido para nós. O ρ1, pressão R do ar, temperatura 1, vezes a área, πd1² sobre 4, vezes a velocidade, que é Reynolds, viscosidade cinemática, D1, mais ρ2, pressão R do ar, temperatura 2, π d2² sobre 4, vezes a velocidade 2, Reynolds, viscosidade cinemática, diâmetro 2. Com essa fórmula gigante, a gente pode já perceber o seguinte: pressão e R do ar são cortados. Nós temos esses dados como constante. Aqui dá para simplificar esse diâmetro 1, diâmetro 2. E agora a gente conseguiria jogar alguns dados. A vazão mássica, vazão volumétrica, foi dada em metros cúbicos por hora. Então, nós colocaríamos 16.200 dividido por 3.600 segundos. Isso tudo será igual, tem a temperatura 0, que é aquela temperatura de 17 graus Celsius. Então, eu ainda tenho que multiplicar aqui por 1 sobre 290, 273 mais 17. Agora, π vezes a incógnita que queremos, D1, sobre 4, vezes o Reynolds, 10 à quinta, vezes a viscosidade cinemática, que é 8, 10 a menos 5. Tudo isso já certinho, não tem nada para dividir aqui, beleza? Mas, mesmo procedimento. Detalhe, né? Eu estou esquecendo a temperatura aqui também, ó. Então, vamos dividir por T1.
que seria 47. Vai dar 30 a mais, 320. Vamos para o outro. Π D2 ao quadrado, ou D2, né, simplesmente, porque nós temos D2 é 0,8. Tudo isso sobre 4, vezes o Reynolds, e não vamos esquecer a temperatura, né, que está aqui embaixo, T2. T2 é 97 graus Celsius. Então, de 47 para 97, soma 50, 370. Essa equação, meus caros, ela contém todos os dados, a princípio, e sobra apenas o valor do D1. Então é só calcular agora. Qual que é o segredo então do item A? É a análise da velocidade do fluido em função do número de Reynolds, dadas as constantes físicas fornecidas e a massa específica, né, que no caso do ar não pode ser igual. Então vamos lá, 16.200. Deixa eu colocar aqui para a luz não fugir, não ofuscar a minha calculadora. 3.600 dividido por 290. Agora a gente teria que passar para o outro lado subtraindo π, que multiplica 0,8 dividido por 4, vezes 8, né, porque aqui cancelam-se esses dois termos, dividido por 370. E, por último, esse cara todo aqui vai ter que mandar para lá dividindo, gente. Então, você multiplica por 4, por 320, divide por 8 de novo, e divide por π. E o diâmetro D1, 0,0984 metros aproximadamente. E esse valor está aqui dado, 0,099. Né? O Brunetti aproximou isso aqui para 0,99. Então chegamos ao diâmetro 1. Agora, a segunda pergunta vai nos perguntar as vazões volumétricas. E aí que está o ponto, né? As vazões volumétricas, vamos defini-la aqui. Vazão volumétrica seria a área, π d quadrado sobre 4, vezes a velocidade. Nós tínhamos feito essa análise da velocidade em função de Reynolds. E o diâmetro agora nós temos todos. Então nós poderíamos calcular a vazão 1 como sendo π d1 quadrado sobre 4, multiplicado pela velocidade segundo aquele parâmetro, Reynolds, viscosidade cinemática dividido por D1. Daqui a gente chegaria ao valor da vazão mássica já. Perdão, vazão volumétrica, né? π, simplificando D1, você tem aquele valor que acabamos de encontrar. Vou usar o próprio gabarito, né, como referência. Aqui 10 a quinta, 8 10 a menos 5, dividido por nada, né? Cortamos já o diâmetro dali. Então, isso daqui forneceria para nós o valor da vazão. Conseguiríamos simplificar aqui dá para multiplicar por 2, então ficaríamos com 0,099 vezes 2 vezes o π. E a vazão volumétrica, 0,62 metros cúbicos por segundo. Esse valor é o que confere aqui 0,222, eu usei o π, né? Pode ser que usando o valor que eu achei anteriormente da 0,98 deu alguma diferença, mas esse é o valor da vazão 1. E aí, no caso da vazão em 2, só vai mudar o diâmetro, né? Que é D2, Reynolds, viscosidade cinemática, D2, que cancela. Então, quase a mesma conta, gente. A diferença é que, no caso do diâmetro, vai ser o diâmetro 2, que é 0,8. Então, seria π, 0,80. 10 a quinta, 8, vezes 10 a menos 5, dividido por 4. Então, a vazão em 2. Então, vai ficar π, vezes 0,8. Esses dois se cancelam. Aqui sobra um 2, vezes 2, 5,03 metros cúbicos por segundo. E aqui está 0,21. Né? Então tem alguma coisa com π aqui que o Brunetti usou para chegar nesse valor. Eu estou usando a calculadora. Feito esses dois, meus caros, a vazão mássica agora
fica fácil, porque literalmente a vazão mássica é a massa específica vezes a vazão. Então, no caso da vazão em 1, nós só temos que colocar agora os parâmetros de pressão, R do ar, temperatura 1 e vazão em 1. Assim também com a vazão mássica em 2, né? Então, vamos colocar aqui os dados. Você tem 100, 10 a terceira, 287, 290, não, 320, né? Que é a temperatura vezes a vazão volumétrica que eu encontrei, 0,62. Então, 100, 10 ao cubo, vezes 0,62, dividido por 287, dividido por 320, 0,675 kg por segundo. E a 2, mesma coisa, né? Pressão, R do ar, temperatura 2, vazão em 2. Então, 100, 10 a terceira, 287 vezes 370, vezes este 5,03 aqui encontrado. Então, 100 10 a terceira dividido por 287, dividido por 370, vezes 5,03, 4,74 kg por segundo. Esses dois parâmetros estão aqui com as suas devidas aproximações. Encontramos 0,675, 0,68, 474, 473, né? Pouca diferença, mas esse era o caminho, portanto, que o Brunetti queria. Encontramos todos os dados, gente. E o grande segredo foi fazer as devidas relações que temos, número de Reynolds e a massa específica, em função dos parâmetros que foram nos dados, né? Uma manipulação matemática que boa.